Bom dia, queridos amigos aqui do canal Eduquel. É verdade que nem sempre podemos nos abraçar e dar um aperto de mão, mas podemos nos unir sim em oração. Dia 35, nosso tema, o batismo do Espírito e os grupos de comunhão. O batismo do Espírito Santo e os grupos de comunhão andam a par um dos outros. Um e outro são necessários para que o cristão atinja a plenitude de Cristo. O batismo do Espírito Santo é essencial para os membros de um grupo de comunhão, a fim de que este funcione como Deus pretende. Vemos isto claramente ilustrado na experiência de Cristo e dos discípulos. Os 12 discípulos tiveram uma relação muito pessoal e próxima, como grupo, com Cristo e uns com os outros, durante 3 anos e meio. Contudo, vemos que eles discutiam entre eles a caminho da ceia da Páscoa, exatamente antes de Cristo ser velado pela multidão e acabar por ser crucificado. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, versículo 24. Eles ainda não tinham atingido o nível de comunhão de amor e compromisso com Deus ou de uns com os outros durante aqueles anos. O fato de pertencerem a um grupo de comunhão, do qual Cristo era o líder, não era suficiente para causar as mudanças necessárias para eles atingirem a plenitude de Cristo. Mais tarde, vemos que eles estavam radicalmente transformados. O que fez a diferença? O fato de terem recebido o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes fez toda a diferença. A partir daquele dia, eles e todos os que estavam presentes entraram na comunhão cristã genuína que Deus deseja que cada crente vivencie, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos capítulo 2, versículos 42, 46 e 47. O tipo de comunhão que a igreja primitiva desenvolvia, na forma como fazia o serviço na igreja, não pode acontecer durante o tradicional serviço de culto de sábado de manhã, devido à dinâmica interrelacional necessária entre crentes cheios do Espírito. A única maneira de este tipo de experiência de comunhão acontecer é em pequenos grupos de comunhão cristã. O tradicional serviço de culto de manhã é importante. A questão é que não é suficiente. A importância de crentes cheios do Espírito se reunirem em comunhão em pequenos grupos está demonstrada através de 2 ilustrações. Paulo dá-nos uma ilustração da necessidade de uma ligação viva contínua entre crentes no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele usa a analogia do corpo humano para descrever a igreja e os seus membros. Ele aponta para a necessidade que há de que cada parte do corpo ministre ao corpo. Os crentes cheios do Espírito Santo precisam um dos outros, devem ministrar uns aos outros, tal como o nosso coração, a mão direita, os olhos, etc., ministram as outras partes do nosso corpo. A partir desta analogia, é evidente que é necessário que cada parte do corpo se mantenha em ligação viva e íntima com as outras partes do corpo. São os grupos de comunhão, sediados em casa, que permitem ao crente batizado pelo Espírito manter uma ligação viva e íntima com o corpo de Cristo, permitindo que os membros do corpo ministrem uns aos outros. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 7 ao 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 16. Pode ver-se outra ilustração sobre a importância dos grupos de comunhão em casa à volta de qualquer fogueira. Pense por um momento numa ocasião em que esteve sentado à volta de uma fogueira a observar as brasas a arder. Para manter o fogo aceso, era importante manter as brasas juntas e de vez em quando colocar mais madeira. Se uma brasa a arder se separava de outras brasas a arder, rapidamente perdia sua chama e apagava-se. Isto ilustra claramente a importância de uma comunhão cristã íntima, para que o crente batizado pelo Espírito mantenha o fogo a arder na sua vida. Ele precisa não só de pedir continuamente a Deus que o encha com o Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 18, mas deve também manter-se continuamente em comunhão com os outros crentes cheios do Espírito. Você está sentindo que a sua chama está a se apagar? Então clame-o ao Senhor, usando o Salmo capítulo 119, versículo 28, que diz: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Querido Paizinho, a minha condição pecaminosa enfraqueceu-me. Desvia-me do meu pecado. Fortalece-me espiritualmente, tal como prometeste. Confie no Senhor e com certeza Ele te ajudará. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te espero amanhã aqui no canal Eduquel.